Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E hoje, como eu comentei com vocês, vou contar um pouco sobre a história da Barbie, né? Sei que tem as pessoas que gostam, sei que tem as pessoas que amam e odeiam, mas ela fez parte da geração de muitas pessoas, de muitas crianças e muitos adolescentes também, e hoje ainda é consumida de uma forma ou outra. E o que eu mais gosto, além da figura em si, é de como aconteceu tudo isso, porque por trás da figura existe uma mulher e existe uma empresária e alguém que montou um império, que é a Barbie, porque a Barbie ainda é, né, por mais que tenha todas essas questões. Então, como a gente brinca, além de rica, bonita, famosa, inteligente, sempre esteve por dentro da moda e acompanhou os padrões, né, da época, e após anos se reinventou, né, e teve que se reinventar principalmente pela crítica que tinha pelo corpo, né, que ajudava muitas mulheres a ir atrás da bulimia e outras questões e criar um corpo que aquele ideal, eu acho que não sei se existe. Tem algumas pessoas que têm genética para serem mais magras, mas exatamente como era a Barbie, né, ajudava a acontecer muitos problemas na vida de muitas mulheres. E só que a história da boneca não surgiu para trazer esse problema da estética corporal. Surgiu porque em 59 a Ruth Rendler, e ela era a cofundadora do Elliot, que foi o responsável pela Mattel, né, mas sempre uma mulher por trás, que ela tinha uma filha, a Bárbara, por isso Barbie, e a menina na época só brincava com bonecas de papel e outras coisas, e essa menina, além de brincar com bonecas de papel, ela queria ter uma boneca que eu pudesse trocar as roupas, trocar figurinos, estilos, tudo mais que se tem e que foi a Barbie nessa questão da história dela. Então, a Ruth, ela começou a pesquisar de como desenvolver, e ela desenvolveu a Barbie, e além de desenvolver a Barbie, como nós conhecemos, para mostrar que a mulher podia e pode ser o que ela quiser em qualquer fase da vida. E é bem interessante que naquela época, que sempre eram os homens que estavam na frente, quer dizer, que se dizia que estavam na frente, porque pelo que eu tenho visto das histórias, nunca os homens estiveram na frente, a mulher sempre esteve junto, né, mas que mais aparecia e tudo mais, uma mulher tendo essa ideia e dando a ideia de algo para sua filha, não para o mundo, não pensando no bom que teria que ser, e virou o que virou a Barbie, de ser um sucesso, de ganhar de milhões, de virar tudo que fez, e dela ter essa sacada de fazer bonecas para cada estilo da vida, de cada etapa de vida, para as várias funções, para as várias profissões, depois de fazer as roupinhas, depois fazer a casa, depois fazer o namorado, né, as várias profissões. Aí depois, quando começou a questão pela história da estética, né, que aquela estética não ajudava em nada, a realidade e tudo mais, como ela começou a criar as outras, a diversidade, as gordinhas, baixinhos, os deficientes, os LGBTs, os negros, porque naquela época era só a mulher branca, cabelo loiro, liso, dentro de que tem um alto padrão para manter tudo aquilo, porque sem ter alto padrão não é bem assim, né? E por mais que ela queria retratar a mulher branca e tudo mais naquela época, nem todas as mulheres brancas têm cabelo liso, nem todas as mulheres têm a barriga chapada, né? Mas era uma ideia dessa época, desse momento, mas que depois precisou se reinventar pelo passar do tempo, pela questão da história, porque imagina, começou lá em 59 e até os dias de hoje tem a Barbie. Então, para vocês terem uma ideia, a cada 3 segundos uma Barbie é vendida no mundo ainda, né? Isso foi divulgado pela BBC. As vendas correspondem
a 1/5 do faturamento da Mattel. Então, 6,4 bilhões da Mattel é de Barbies e dos produtos, tudo mais. E como eu falei no programa anterior para vocês, que eu estive na exposição da Barbie em Porto Alegre e de ver tudo de forma instagramável, de poder tocar, de poder tirar fotos, de repente até brincar mesmo sendo adulta, de poder sentar no parque da Barbie, na cozinha, na piscina, na casa, na Ferrari que ela teve, né, também. Então, 58 milhões de unidades de bonecas são vendidas por ano, mais de 1 bilhão de bonecas vendidas desde a sua criação, né? E ela era uma empreendedora feminista norte-americana, ao feminismo desde aquela época, uma boneca adulta que pudesse trocar de roupa para sua filha, e a Bárbara, que aí por isso que veio a Barbie, depois veio o Ken e o Skipper, né? E os bichinhos que faziam parte, né? Os bichos de estimação, e para trocar as bonecas que tinha só de pano ou de plástico e pudesse inspirar os bebês da Barbie. Depois, dentro da questão fashionista da Barbie, também o primeiro maiô, que foi que tinha as tiras, preto e branco, o fato de ter escolhas, de poder optar o que queria, 6 décadas de Barbie, 180 profissões, o desejo da sociedade na época, mostrar o poder da mulher, né? Tudo que podia fazer e mostrar que a mulher pode ser o que ela quiser. Então, tem um lado, como falei, né, do ônus da Barbie, mas tem muito o bônus da Barbie, né? E a importância de mostrar a capacidade das mulheres em qualquer lugar, em qualquer situação. O maiô listrado em preto e branco, o modelo, a cintura fina, as pernas longas, né? E aí foi o que foi levado para as passarelas, né, das modelos até hoje em dia. As medidas perfeitas, mas irreais, como eu falei para vocês, ao longo da história. A versão, os acessórios que podiam ser trocados e combinados de acordo com o modelo de cada geração. Era um símbolo de boneca para a época também, né? E tinha de todos os jeitos, todos os modelos. Em 1960 foi feita a primeira boneca tipicamente americana em homenagem a Jacqueline Kennedy, né? Que foi a primeira mulher na via política naquela época. Então, bem interessante e poder representar esse poder, né, de mulheres na política, em cargos políticos, em cargos altos e em qualquer cargos, né, que a mulher pode fazer. Aí virou tendência na moda mundial, né. Em 62 foi feito o primeiro Ken, porque aí ela precisava namorar, precisava relacionar, precisava ser mãe, né, precisava ter todas as funções que as mulheres tinham. Também o tailleur rosa, para sair o tailleur do preto e branco, né, a elegância, o bom gosto, as pernas flexíveis, os olhos azuis, né, as roupas muito coloridas. Aí depois a amiga, que foi em 69 a Christie, e que também podia se desmontar as Barbies, algumas se quebravam totalmente, mas era possível, né, se desmontar a cabeça, braço, perna e colocar de volta, botar de costa. Aí já começaram a representar a diversidade, as deficiências, mesmo não tendo naquela época. Depois, em 70, foi feita a Barbie de Paz e Amor, a Barbie Rip, né? Os cabelos e as roupas, os cabelos começaram a se aumentar, o trailer com seu próprio dinheiro que ela adquiriu trabalhando, a icônica Barbie Malibu, que aí ela tinha a prancha, ia para a praia, mostrava ela surfando, o carro conversível cor-de-rosa, né? Muito interessante, e tudo isso tinha nessa exposição, tá lá nessa exposição, os cabelos voaçantes, muito glitter, as mangas bufantes, os vestidos de gala, né, os figurinos transparentes, anos 80, o pico da alegria, a maquiagem, as roupas, a Barbie fitness, né, porque também tem esse momento, porque tu tem aquele corpo, tu tem que fazer atividade física, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, né. Ela virou uma das estrelas daquela fase, começou a dirigir, teve seu próprio Ferrari, seu próprio emprego, foi a primeira presidente dos Estados Unidos que eu falei para vocês. Ela virou rapper, roqueira, dentista, ginasta, médica,
Também apresentou a primeira amiga paraplégica, foi em 96, que aí começou a aparecer por causa da cobrança, né, da diversidade. A Beck, que andava na cadeira de rodas na caixa, e era uma cadeira de rodas rosa, personalizada, como a minha, porque eu disse, já que a gente tem que usar para algumas situações as tecnologias assistivas, por que não usar as tecnologias assistivas dentro do nosso gosto, dentro da nossa realidade, dentro do que nós queremos? E no século XXI, né, agora com o filme, com novos corpos, com novas cores de cabelo, a sexualidade, a personalidade, também a história para contar a boneca com cabelos crespos em 2016, com vitiligo, com síndrome de Down, chegar ao mercado, e de toda essa pluralidade e de toda essa potência que essa mulher tinha, e a boneca tinha, e de saber que por trás da, né, questão tudo mais, veio uma mulher que teve essa ideia pensando na filha, em fazer o melhor para essa filha brincar, ter diversidade, criatividade, poder se divertir. Depois teve o marido, tudo mais, e é o Imperium até hoje, se mantém até hoje essa empresa com vários brinquedos, com vários produtos, e de ser visionária desde aquela situação, tudo mais. Aí tem a casa da Barbie, tem todos os produtos, tem todas as situações, ela no escritório, ela fazendo N situações, N atividades, e depois vem as originárias, né? Depois a Suzy e tantas outras bonecas, tantas outras histórias, as nossas apresentadoras, né, no Brasil se inspiraram no estilo da Barbie para fazer com essa mãe maior, tamanho menor, o filme. E aí o filme, como ele foi lançado, acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei, e que está nos dias de hoje, e que está no século XXI, né, onde mostra a Barbie saindo da boneca, daquela coisa manipulada por todos, feita por cada um fazer o que queria dela, que ela não podia pensar, que ela não podia argumentar, que ela era só uma coisa e não era uma pessoa, para saber em que mundo ela queria, o que ela queria fazer, o que ela queria não fazer, que ela podia se posicionar, que ela podia argumentar, porque ela podia estar onde ela queria mesmo, mas com qualidade, com característica, potência de uma mulher. E aí se vai ser mãe, se não vai ser mãe, se vai trabalhar, se não vai trabalhar, se vai ser dona de casa, se não vai ser dona de casa, que isso não diminui ninguém, e que os homens precisam começar a estar ajudando, se posicionando, assumindo todos os papéis, e não só deixar todo o peso para a mulher. E que se a mulher decidiu não ser mãe, não tem problema, que se a mulher decidiu não casar, não tem problema, e se também se decidiu, que também não tem problema nenhum, que somos diversas e podemos ter as nossas escolhas, as nossas opiniões, né? Mas ver essa caminhada, esse crescimento e tudo mais, que foi essa boneca que está até hoje, que agora está se reinventando, aí gordas, magras, né, LGBT, e que ainda continua conquistando muitas pessoas, porque para ter uma exposição que está rodando o mundo, ter filme e tá tendo todos esses números estratosféricos de lucro, é porque ela ainda é muito necessária, muito potente, e que começar a pensar mais ainda nessa pluralidade, nessa realidade, e mostrar que podemos, toda essa questão. E eu gosto de trazer um pouco da história, dessas histórias do passado, para a gente ver como que surgiu, que a boneca não surgiu pela simples boneca para ter aquele corpo perfeito, aquele corpo ideal, não surgiu para trazer a bulimia e as outras doenças que criou. Foi depois que o mundo, né, da moda, o mundo do marketing e tudo mais, que começou a posicionar isso como sendo algo padrão, nem como padrão, né, porque eles não usavam esse padrão, que isso que era o ideal, e as pessoas começaram a entrar nessa realidade de que tinham que ser iguais a ela, e não tinha que ser iguais a ela. Ela era uma representatividade, algo que tinha, na época, uma boneca, uma questão muito importante para a filha, para brincar, para se divertir, mas não que nós precisássemos levar tão a fundo o que era aquele modelo, sabe, de boneca, porque até naquela época os corpos não eram daquela forma. Algumas pessoas são, até alguns homens são daquela forma,
não é todos. E já naquela época já existia a diversidade, já naquela época já existia, mas o que tinha por trás disso, que de uma história que era para uma filha brincar, para uma menina brincar, que não tinha nenhum problema e que a mídia levou para esse padrão, que todo mundo resolveu seguir esse padrão, ou a grande maioria. O que tinha por trás disso? O que queria se esconder na época? O que acontecia na economia, na política, nos problemas dos países, ou nas histórias das pessoas, de mulheres, de famílias e tudo mais, que não queria ser revelado, que isso se tornou uma realidade, que isso se tornou uma verdade e que não precisa ser isso, né? Não precisava ter sido isso naquela época, mas foi o que aconteceu. E que bom que as etapas vão passando, as gerações vão passando, as coisas vão mudando, vão melhorando e vamos, com sabedoria e conhecimento, se tornando cada vez pessoas melhores e entendendo que aquilo foi o melhor para a época e para melhorar a situação, e também que não precisamos crucificar a Barbie, mas repensar e relembrar o que foi bom e o que não foi bom disso, qual que é o ônus e bônus, como eu falo para todo mundo, dessa situação, e o que pode continuar do que estava funcionando, fluindo e está fluindo, e o que precisa ser diferente, que é o que ela fez, que é o que as empresas que precisam se manter e viver e não quebrar e não ter maiores problemas, precisam se reinventar e repensar cada época, cada período, cada situação, e o que fluiu, o que não fluiu. E uma mulher que não tinha a propensão de se tornar uma profissão, ou de ser uma visionária, ou de ser uma grande empreendedora, mostrou que, através de uma ideia simples, pensando para o bem-estar da sua casa, da sua filha, podia levar isso para todo mundo, ou para a grande maioria, né? Porque também tem questão das classes sociais, nem todo mundo tinha condições de comprar. Por isso que também surgiu que eu não concordo com a falsificação, e também, às vezes, cometemos as falhas de comprar e de ter o que não era original, mas por não ter condições e por também querer ter essa boneca, né? Mas como fazer com que isso possa chegar a todas as camadas, a todas as pessoas, e que todos tenham acesso a essa questão, porque é possível fazer para a classe A, B, C e D, uma Barbie, pegando exemplo, né? É possível ter Barbie para todos os estilos, é possível ter Ken para todos os estilos, ou não. Será que precisa ter essa verdade para todos? E será que essa verdade para todos é uma história, uma questão, um caminho interessante, que me chama a atenção, de conhecer tudo isso por trás da imagem da Barbie? Mas o que a gente precisa avaliar e repensar em relação a tudo isso que aconteceu de 59 para cá e dela em si até os dias de hoje, porque é bem interessante, mas ao mesmo tempo não precisamos crucificá-la e dizer que não dá mais para ter e tudo mais. Não, é só aprender com o que funcionou e o que não funcionou, e o que naquela época aconteceu, e o aprendizado que a gente precisa ter de lá para cá, para não cometer as mesmas falhas e evoluir e ter cada dia mais sabedoria e aproveitar o que tem de melhor dentro de cada situação, dentro do marketing, dentro do empreendedorismo, dentro de uma boneca, dentro de uma época, dentro de uma fase, dentro de tudo mais que eu já falei aqui, como fazer da melhor forma. E como crucificar e sacrificar menos o que não, essas situações todas, entre outras, né? Que a gente precisa estar sempre criando e pensando. Que é isso que acho que talvez ou a nossa sociedade às vezes não está querendo pensar, agora trazendo uma outra reflexão aí para um próximo programa, ou cansou de tentar colocar a sua melhor opção, tentar ajudar, tentar melhorar, e por isso que nós estamos com muitos problemas que não tinha naquela época, mas que se tem hoje, e que muitas pessoas estão tentando ajudar a resolver essa situação, essas questões, e nem sei, ou conseguimos, mas conseguimos um passo de formiguinha, por causa que talvez nós estamos cansados de algumas situações, de algumas realidades, e não estamos mais querendo
refletir e argumentar, porque argumentar, trabalhar e fazer o melhor em prol do todo e não só de si mesmo, cansa e dá trabalho, né? Então, só para a gente deixar um pouquinho essa reflexão em torno da história da Barbie, de tudo que aconteceu de lá para cá, e dizer para vocês que no próximo programa daremos mais histórias, mais mensagens ou convidados. Voltamos, uma boa semana e fiquem bem. Roberta, ascoltami.